Meu nome é Luciana, tenho 28 anos e em maio de 2019 minha vida virou um inferno. Eu morava com meu marido Ricardo e nossos 2 filhos, Enzo de 5 anos e Isabela de 3, num barraco alugado no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. A gente pagava R$ 800 de aluguel e eu trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital Mário Gatti, ganhando R$ 1.400 por mês. Ricardo era operário na Mercedes-Benz havia 8 anos, mas em maio ele foi demitido junto com centenas de outros na onda de cortes da fábrica. 3 anos antes a gente tinha comprado uma geladeira nova parcelada e dançamos na cozinha comemorando. O Enzo era ainda bebê. Agora aquela mesma geladeira estava quase sempre vazia. O Ricardo caiu numa depressão tão profunda que eu mal reconhecia meu marido. Ele passava o dia inteiro no celular procurando vagas de emprego que nunca respondiam. Começou a beber cerveja todo dia, não era violento comigo nem com as crianças, mas estava ausente, morto por dentro. Eu descobri depois que ele chorava escondido no banheiro para não deixar o Enzo e a Isabela verem. Eu fui criada pela minha avó Benedita nos bancos da igreja. Ela sempre dizia que Deus nunca abandona quem é fiel. Cantei no coral desde adolescente. Todo mundo me conhecia como a menina da fé. Mas naqueles meses de 2019, eu comecei a questionar onde estava Deus. Eu orava 2 horas por dia, jejuava toda quarta-feira, mas os céus pareciam de bronze. A luz da nossa casa foi cortada 2 vezes. A conta da Sabesp estava atrasada em R$ 340. O Enzo me perguntava por que não tinha mais danoninho na geladeira e eu não sabia o que responder. A Isabela chorava de fome à noite e eu diluía o leite em pó para render mais. O Ricardo vendeu nossa televisão de 32 polegadas por R$ 200 só para comprar comida. Certa tarde, no vestiário do hospital, uma colega reclamou do almoço servido lá. E eu não tinha dinheiro nem para levar marmita. Tranquei no banheiro e chorei calada por meia hora olhando a foto dos meus filhos no celular. Naquele dia, passou pela minha cabeça me jogar na frente de um ônibus na Avenida das Amoreiras. Mas aí pensei, quem vai cuidar deles? Na quinta-feira, o Enzo foi para a escola com o tênis rasgado e a professora perguntou na frente de todo mundo se eu não podia comprar um tênis novo para ele. Meu filho chegou em casa chorando e eu chorei junto com ele sem saber o que fazer. No sábado era aniversário da Isabela, 3 aninhos. Não tinha bolo, não tinha presente, não tinha nada. Eu sentei na beirada da cama naquela noite e olhei para o teto. Ricardo estava roncando depois de tomar 3 cervejas. Sussurrei baixinho. Deus, se tu existes, por que me abandonou? O silêncio foi a única resposta que recebi. A conta de luz chegou de novo, R$ 480 que eu não tinha. O mercado mandou mensagem avisando que meu crédito estava suspenso por falta de pagamento. Dona Ivone, minha vizinha evangélica de 62 anos, me viu na rua e perguntou se estava tudo bem. Eu menti dizendo que sim, mas ela olhou para mim com aquela cara de quem não acreditou em nada. Naquela semana, algo dentro de mim quebrou de vez. Comecei a sentir raiva de Deus, raiva de mim mesma, raiva da vida. Via outras famílias na igreja bem vestidas, com carros, com sorrisos, e eu ali destruída, humilhada, invisível. O desespero foi abrindo uma brecha na minha alma, uma porta que eu nem sabia que existia. Na sexta-feira brigamos feio, eu e o Ricardo. Ele tinha bebido desde as 9 da manhã e gritamos na frente das crianças pela primeira vez. O Enzo se escondeu embaixo da cama e a Isabela chorou chamando pela mamãe. Depois que tudo acalmou, olhei para o espelho do banheiro e não me reconheci. Tinha olheiras roxas, o cabelo estava caindo, eu parecia 10 anos mais velha. Foi nesse estado que no domingo, 15 de setembro de 2019, eu fui para a igreja Assembleia de Deus, no bairro Castelo. Eu não sabia naquele momento, mas aquele domingo ia mudar minha vida para sempre. E não da forma que eu imaginava. O que aconteceu naquela manhã foi o primeiro passo de uma jornada para o abismo.
e eu estava tão cega de desespero que não consegui ver os sinais. Eu estava sentada no banco da igreja, mas minha cabeça estava longe, pensando nas contas, na geladeira vazia, no Ricardo bêbado naquela manhã. Quando o pastor começou a pregar sobre como Deus provê para quem tem fé, algo dentro de mim explodiu. Levantei no meio do culto e saí correndo para os prantos, não conseguia mais ficar ali ouvindo aquilo. Se Deus provia, por que minha família estava passando fome? Sentei na calçada tremendo, chorando sem controle. Foi quando um homem de uns 45 anos, bem vestido com camisa social branca e calça de tecido, saiu atrás de mim. Ele se aproximou com cuidado e ofereceu um lenço de papel. Irmã, posso sentar? Eu só acenei que sim, porque não conseguia falar, estava soluçando demais. Ele sentou ao meu lado respeitoso, com uma Bíblia preta nas mãos. Me chamo Marcos. Frequento essa igreja há 2 anos. Deus me acordou às 4 da manhã hoje e mandou que eu viesse. Agora sei por quê. Olhei para ele entre as lágrimas e tinha algo nos olhos dele que era penetrante, intenso, mas o sorriso era caloroso. Irmã Cleide me contou que você tem passado por provações. Posso orar com você? Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. Contei tudo para ele, um estranho na calçada. O Ricardo desempregado e bebendo, as contas atrasadas, meus filhos com fome, o desespero que estava me matando por dentro. O Marcos ouvia com uma atenção que eu não recebia de ninguém fazia meses. Ele tocava levemente no meu ombro de vez em quando. Quando ele me tocou, senti um frio estranho subir pela espinha, mas ignorei achando que era só o vento. Irmã, Deus não te abandonou. Ele disse olhando direto nos meus olhos. Eu também passei fome. Há 10 anos eu dormia embaixo do viaduto na Aquidabã. Hoje Deus me abençoou. Tenho empresa de importação. Ajudo as pessoas. Ele pegou o celular e me mostrou fotos de famílias humildes. Gente sorrindo, mensagens de gratidão. Eram pessoas que ele disse ter ajudado, e aquilo me deu uma esperança que eu não sentia fazia tempo. Nesse momento, a irmã Cleide, que é líder das mulheres na igreja, passou por nós e viu a cena. Fique tranquila, filha. O irmão Marcos é bênção na nossa igreja. Já ajudou muita gente. É homem de Deus mesmo. Aquilo eliminou qualquer desconfiança que eu pudesse ter. Se a irmã Cleide confiava nele, se ele frequentava a igreja havia 2 anos, então devia ser seguro. O Marcos não ofereceu dinheiro ali na hora, só pediu meu número de telefone. Vou orar por você essa semana. Deus vai agir, tenho certeza disso. Ele fez uma oração ali mesmo na calçada, uma oração linda, cheia de versículos que eu conhecia. Senti uma paz estranha, mas também um incômodo que eu não soube identificar na hora. Era como se 2 sensações opostas estivessem brigando dentro de mim. Durante a semana, o Marcos manteve contato pelo WhatsApp. Na segunda, às 8 da manhã. Bom dia, Luciana. Como estão as crianças? Orei por vocês hoje. Na terça, ao meio-dia. O Senhor colocou você no meu coração. Ele vai fazer maravilhas. Na quarta, às 6 da manhã. Que Deus te fortaleça no jejum de hoje. Não desista. Aquilo me impressionou muito. Como ele sabia que eu jejuava às quartas? Achei que era a revelação divina, que Deus tinha mostrado para ele. Na quinta-feira ele ligou e disse que tinha orado muito e Deus mandou que ele me ajudasse financeiramente. Tentei recusar com vergonha, mas ele insistiu. Irmã, não me ofenda. Deus está usando minhas mãos para abençoar você. Na sexta nos encontramos no terminal central e ele me entregou um envelope com R$ 400 em notas de 20. Não precisa devolver. Investe nos seus filhos. Chorei agarrada naquele envelope e fomos direto para o Mercadão. Comprei arroz, feijão, frango, frutas, danoninho para o Enzo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, meus filhos comeram até ficar satisfeitos. O Enzo sorriu para mim e disse, mãe, tá gostoso. Eu chorei de alívio ali na mesa. O Ricardo perguntou de onde veio o dinheiro e eu disse que um irmão da igreja ajudou. Ele não questionou mais nada.
Mas naquele momento eu criei uma dívida emocional gigantesca com o Marcos. E ele sabia exatamente disso. No sábado de manhã, o Marcos mandou mensagem às 20 horas em ponto. E quando olhei o relógio, eram exatamente 20 horas. Luciana, preciso falar algo importante com você. Fiquei ansiosa o resto da noite, sem saber o que era. Na madrugada, acordei com sede e vi que tinha mensagem dele enviada às 3h03 da manhã. Não consigo dormir, orando por você. Aquilo me deixou confusa. Quem manda mensagem nesse horário? No domingo, depois do culto, ele me chamou num canto reservado da igreja. Esse grupo de oração especial que te falei não é para qualquer um não, Luciana. São pessoas escolhidas por Deus que passaram por grandes provas, situações impossíveis mesmo. Eu preciso pedir permissão ao líder espiritual para você participar. Me senti privilegiada com aquilo, como se eu fosse especial de alguma forma. São irmãos que enfrentaram o que você está enfrentando e foram abençoados sobrenaturalmente. Ele continuou. Os milagres acontecem rápido lá, não é como igreja normal não. Mas tem que ser hoje, Luciana. Senti forte no meu espírito que é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. A urgência na voz dele me pressionou. Criou uma ansiedade de que eu ia perder uma oportunidade única. Perguntei onde era e que dia, e ele disse que era às quartas à noite numa casa na Vila União. Hesitei um pouco porque era longe, e reunião de igreja em casa particular sempre me pareceu estranho. Mas aí lembrei dos R$ 400, do sorriso do Enzo comendo, da irmã Cleide falando que o Marcos era homem de Deus. Minha necessidade falou mais alto que meu discernimento. Quando contei para o Ricardo à tarde, ele disse, vai sim, o homem já nos ajudou, não custa nada. Aquilo eliminou minha última porta de escape. Se até meu marido estava aprovando, então devia estar tudo bem. Às 19 horas, o Marcos me buscou de carro e durante o trajeto de 50 minutos, ele foi me preparando. O líder é o pastor Samuel, homem poderoso de Deus. Você vai sentir uma energia espiritual diferente lá. Sentia borboletas no estômago, uma mistura de expectativa e inquietação. A casa ficava no final de uma rua sem saída na Vila União. Era grande, mas tinha um ar sombrio. Tinha grades grossas nas janelas e todas as cortinas estavam fechadas. Quando o portão rangeu ao abrir, senti um aperto no estômago que tentei ignorar. Entramos numa sala mal iluminada onde tinha 12 pessoas sentadas em círculo. Levei um choque quando reconheci rostos. A Jéssica, de 25 anos, frequentava minha igreja. O Roberto, homem de uns 50 anos, que eu já tinha visto nos cultos. A Camila, jovem do grupo de louvor. Se eles estavam ali, pensei, então devia ser seguro mesmo. No centro da sala tinha um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno escuro. Os olhos dele eram fundos, intensos, magnéticos demais. Essa é a Luciana, pastor Samuel, o Marcos apresentou. Quando o pastor Samuel apertou minha mão, senti a mão dele gelada, gelada demais para uma noite quente de setembro, mas o aperto era firme, dominador. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Seja bem-vinda, filha. Deus te trouxe até aqui. A reunião começou normal. Cantamos hinos que eu conhecia. Grande é o Senhor, eu navegarei. Relaxei um pouco pensando que meus medos eram bobagem. Aí o pastor Samuel pediu para a gente fechar os olhos e visualizar o milagre que precisava. Fechei e imaginei o Ricardo empregado, a geladeira cheia, as contas pagas. Quando abri os olhos, algo tinha mudado. As velas que eu jurava que eram brancas, agora eram pretas. Como eu não tinha percebido antes. Agora vamos orar em línguas, o pastor Samuel anunciou. Ele começou a falar e os outros acompanharam. Mas aquilo não era o falar em línguas que eu conhecia da minha igreja. Era gutural, arrastado. As palavras saíam erradas, como se fossem invertidas. De repente, no meio daquela confusão de sons, eu ouvi claramente meu próprio nome dito de trás para frente.
Anaikul, Anaikul. O ar ficou pesado, denso e a temperatura despencou. Olhei ao redor e vi o Roberto balançando intensamente, a Camila chorando convulsivamente, mas ninguém parecia incomodado. Pensei que devia ser normal ali e engoli minha inquietação, mas meu coração estava disparado dentro do peito. No canto da sala percebi uma estante com livros. Um deles tinha capa vermelha com um símbolo dourado que eu não reconheci. Não era Bíblia. Isso eu tinha certeza. Antes que pudesse ver melhor, o Marcos bloqueou minha visão tocando meu ombro. Vamos orar, irmã, concentre-se. Voltei minha atenção para o círculo, mas aquela imagem ficou gravada na minha cabeça. O pastor Samuel pediu para cada um escrever seus pedidos em papéis. Sejam específicos porque Deus é Deus de detalhes. Peguei o papel e a caneta que ele distribuiu e escrevi com mão trêmula. Emprego para o Ricardo de R$3.000 por mês. Quitar dívida de 2.500. Paz na minha casa. Dobrei o papel e coloquei na tigela metálica no centro junto com os outros. Hoje faremos um compromisso de fé. O pastor Samuel anunciou com voz solene. Para receber vocês, precisam semear comprometimento total. Ele pegou uma pasta de couro preta e tirou documentos impressos que pareciam oficiais. Tinha até logo no topo escrito Ministério Águas Profundas com um símbolo de ondas. Distribuiu um para cada pessoa e eu comecei a ler com atenção. O texto dizia: eu, abaixo assinado, comprometo-me voluntariamente a manter fidelidade espiritual absoluta ao grupo de intercessão Águas Profundas, aceitando as bênçãos designadas pela providência divina conforme minha necessidade específica. Até aí parecia normal, tipo contrato de membresia de igreja. Continuei lendo. Comprometo-me a manter sigilo sobre as reuniões e métodos utilizados, bem como a participar ativamente das atividades espirituais determinadas pelo líder. A última frase me incomodou um pouco. Este compromisso é irrevogável, até quitação completa das graças recebidas. Fiquei pensando o que significava quitação, mas o documento pedia nome completo, CPF, data de nascimento e assinatura. No canto superior do papel tinha uma mancha vermelha pequena, como vinho derramado. Apontei para a mancha e perguntei o que era aquilo. O Marcos riu tranquilo. Ah, deve ter caído vinho da Santa Ceia que fizemos antes. Pode assinar por cima, não tem problema. A explicação pareceu fazer sentido, então deixei para lá. A Jéssica, sentada ao meu lado, sussurrou baixinho. Eu assinei mês passado. Uma semana depois, recebi R$5.000 do nada. Herança de tia que nem sabia que tinha. Os olhos dela brilhavam, mas percebi que ela estava mais magra e pálida. O Marcos apertou meu ombro e disse: é só um compromisso de fé, irmã. Como quando a gente se compromete com dízimo. O pastor Samuel abriu a Bíblia e citou: provai-me nisto, diz o Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Esse papel é sua prova de fé. Peguei a caneta e minha mão tremeu. Algo dentro de mim gritava para não fazer aquilo, mas o desespero gritava mais alto. Pensei na Isabela sem presente de aniversário, no Ricardo destruído pela depressão, nos R$400 que o Marcos me deu. Eu devia isso a ele. Devia a Deus também por ter mandado essa ajuda. Respirei fundo e assinei. Luciana Maria dos Santos, CPF 123.456.789-00, 15 de março de 1991. No exato momento que a caneta tocou o papel, senti uma fisgada aguda no peito esquerdo, como se um anzol tivesse se prendido no meu coração. Levei a mão ao peito ofegante e a Jéssica perguntou preocupada se eu estava bem. Menti, dizendo que era só uma pontada, mas meu coração estava disparado. O pastor Samuel recolheu todos os documentos com cuidado reverente, como quem segura algo sagrado, e colocou na pasta de couro preta.
Por uma fração de segundo, vi a pasta pulsar como se tivesse batimentos cardíacos. Pisquei e a sensação passou. Pensei que era cansaço. O pastor Samuel colocou as mãos sobre a pasta e declarou em voz alta: "Está consumado. O pacto está selado perante as autoridades espirituais." Todos responderam amém em uníssono. O uso da palavra consumado me arrepiou, porque eram as últimas palavras de Jesus na cruz, mas o sentimento foi abafado pelos améns ao redor. Ele abriu a pasta, pegou os documentos e os queimou na tigela metálica junto com os papéis dos pedidos. As chamas eram azuladas, não alaranjadas como fogo normal, e o cheiro não era de papel queimando. Era doce demais, enjoativo, com algo podre por baixo que me deu náusea. O fogo celestial consumiu seus pedidos e os levou ao trono. O pastor Samuel exclamou enquanto a fumaça azulada subia: "Em 7 dias, vocês vão começar a ver resultados, mas lembrem-se, o compromisso é irrevogável. Quem tenta quebrar, perde tudo em dobro." Senti um arrepio quando ele disse isso, mas não questionei nada. Ao sair da casa, olhei para trás e vi uma cortina se mexer na janela do 2º andar. Tinha alguém lá? A casa deveria estar vazia além da sala térrea. Na sexta-feira, 20 de setembro, 3 dias depois daquela reunião, o Ricardo chegou em casa gritando: Consegui emprego." Pulei da cadeira, o Enzo e a Isabela correram abraçar o pai. Empresa de logística, R$ 2.800, começo segunda-feira. Naquela noite fizemos amor pela primeira vez em 6 meses e eu chorei de felicidade. Deus respondeu, Ele respondeu minhas orações. No sábado chegou uma notificação da Receita Federal no celular, restituição de imposto de renda no valor de R$ 1.200. Fiquei confusa, porque eu nunca declarei imposto de renda, ganho pouco demais para isso. O Ricardo disse que devia ser do ano que ele trabalhou como autônomo e esqueceu que tinha declarado. O dinheiro caiu na conta e fui sacar na lotérica. Quando peguei as notas, elas estavam úmidas e com um cheiro impossível de descrever. Era mofo misturado com algo adocicado e podre, como carne estragada com perfume barato. Lavei as mãos 3 vezes depois de contar o dinheiro, mas o cheiro parecia grudado nos meus dedos. O Ricardo não sentiu nada quando dei o dinheiro para ele. Disse que devia ter ficado guardado em lugar úmido no banco. Na segunda-feira, a CPFL ligou. Senhora Luciana, houve um erro no nosso sistema. A conta de R$ 340 foi paga por engano pela nossa empresa. Pode desconsiderar. Não entendi nada, mas aceitei sem questionar. Na terça, o Enzo fez xixi na cama pela primeira vez desde que tirou as fraldas. Troquei o lençol, achando que era emocional, que ele estava feliz demais, porque o pai arrumou emprego. Mas à noite o Enzo me disse chorando: Mãe, eu não fiz xixi. Eu acordei e já estava molhado. Eu sonhei com um homem escuro no meu quarto que ficava me olhando. Dei um beijo nele e disse que era só pesadelo, mas senti um frio na barriga. Na quinta, a Isabela começou a apontar para o canto do quarto dela. Mãe, o tio feio fica ali. Perguntei que tio e ela disse: o tio escuro, ele fica olhando a gente dormir. O Ricardo achou fofinho, disse que era amigo imaginário normal da idade. Na sexta de madrugada, acordei suada e olhei para o relógio, 3h03. Achei coincidência e voltei a dormir. No domingo, tentei voltar para minha igreja normal, a Assembleia de Deus do bairro Castelo. Quando o pastor começou a pregar, senti uma náusea violenta, suor frio escorrendo, dor de cabeça aguda que parecia que minha cabeça ia explodir. Saí correndo para o banheiro e vomitei. Fiquei 20 minutos ajoelhada no chão do banheiro tremendo, sem conseguir levantar. Não consegui voltar para dentro da igreja, fiquei chorando no estacionamento. O que está acontecendo comigo? Na terça, acordei de novo às 3h03. Na quinta, de novo, no mesmo horário. Comecei a ter medo de dormir porque sabia que ia acordar naquele horário maldito.
O Ricardo começou a reclamar que estava com um problema. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu quero, mas não funciona. Nunca tive esse problema antes. Ele estava frustrado e envergonhado. Tentei tranquilizar, mas por dentro eu sabia que tudo estava conectado. Na terça seguinte, procurei o crucifixo que ficava na parede da sala. Tinha sumido. Revirei a casa inteira, olhei em cada canto. Nada. Naquela noite, quando fui tirar o lixo, vi algo brilhando no fundo do saco preto. Era o crucifixo partido ao meio, perfeitamente simétrico, como se algo tivesse mordido ele. Minhas mãos tremeram incontrolavelmente. Joguei o saco correndo e não contei para ninguém com medo de parecer louca. As fotos da família na parede começaram a cair sozinhas, uma por noite, sempre de madrugada. Eu acordava com o barulho do vidro quebrando, sempre às 3h03. A dona Ivone me parou na rua numa tarde. Ela olhou para mim com aquela cara de preocupação. Filha, você tá diferente, mais magra, olheiras fundas. E as crianças não brincam mais no quintal como antes. Elas parecem com medo. Tá tudo bem? Forcei um sorriso e disse que estava tudo ótimo. Nunca esteve melhor. Mas até eu percebi que minha voz saiu falsa demais. As reuniões às quartas viraram obrigação. O Marcos ligava toda terça confirmando. Amanhã, às 20h, não pode faltar Luciana, é importante manter o fluxo de bênçãos. O Ricardo começou a perguntar por que eu saía toda quarta à noite e menti para ele. É reunião das mulheres da Igreja Amor, uma corrente especial só por uns meses. Ele franziu a testa, mas não questionou, e eu fui acumulando mentiras. Na terceira semana, o pastor Samuel pediu para cada um trazer uma garrafa de vinho tinto para a ceia. Levei um Aurora de R$12 achando normal. Na quarta semana foi vela vermelha. Comprei no mercado e racionalizei. Vermelho é o sangue de Jesus. Na quinta semana, ele pediu um prato de comida específico, farofa com azeite de dendê. Achei estranho, mas fiz. Na sexta semana, a exigência me deixou desconfortável. Tragam foto dos seus filhos para abençoarmos. Hesitei muito, mas o Marcos insistiu. É ponto de contato, irmã, como na Bíblia quando levavam lenços ungidos. Levei as fotos do Enzo e da Isabela com um aperto no coração. Na sétima semana, início de novembro, o pastor Samuel pediu algo que me fez gelar. Cortem uma mecha de cabelo dos seus filhos. É como Ana consagrou Samuel no templo. Naquela noite, cortei mechas de cabelo do Enzo e da Isabela enquanto eles dormiam, chorando silenciosamente. O que eu estou fazendo? Na oitava semana, ele pediu roupa íntima vermelha para queimar como sacrifício. Questionei pela primeira vez. Pastor, isso não é estranho? Ele abriu a Bíblia e mostrou. Levítico 16, oferta de roupas. São símbolos, filha. Você quer que as bênçãos parem? O controle ia muito além das reuniões. O grupo de WhatsApp tinha 50 a 80 mensagens por dia. Correntes de oração às 3 da manhã, versículos enviados a cada hora. Se eu não respondia rápido, o Marcos ligava. Irmã, tá tudo bem? Satanás está tentando te afastar do grupo. Resiste. Percebi que outros membros estavam mudando também. A Jéssica tinha emagrecido uns 10 quilos em 2 meses. O cabelo dela estava caindo, olhos fundos. Mas ela sorria, dizendo que nunca foi tão abençoada. O Roberto parecia um zumbi. Obedecia cegamente a tudo que o pastor Samuel mandava. A Camila estava com as mãos tremendo o tempo todo, não conseguia segurar nenhum copo direito. Numa terça-feira pensei com todas as forças. Vou parar, não vou mais nessas reuniões. Isso está errado. Decidi firmemente que não ia mais. Mas na quarta, às 19h, eu estava vestida esperando o Marcos na porta, sem nem perceber como tinha chegado ali. Era como se meu corpo tivesse ido sozinho. Tentei sair do grupo de WhatsApp. Cliquei em sair do grupo. O celular travou, tela preta, reiniciou sozinho. Quando voltou, eu ainda estava no grupo. Tentei de novo e a mesma coisa aconteceu. Desisti apavorada. Minhas mãos suavam frio. Naquela noite,
O Marcos mandou um áudio às 2h17 da manhã. Luciana, você não respondeu o devocional de hoje. Tá tudo bem, irmã? Lembra do compromisso que você assinou? É irrevogável. Lembra do que acontece com quem tenta quebrar? Teve uma pausa longa no áudio e depois ele continuou com voz baixa. A Jéssica, você viu como ela está, né? E tem gente que ficou pior que ela, muito pior. Outra pausa com respiração pesada. Durma bem, irmã. Nos vemos amanhã. Não consegui dormir o resto daquela noite. Fiquei olhando para o teto com o coração disparado, sabendo que estava presa em algo que não conseguia entender. Algo muito maior e mais escuro do que eu tinha imaginado quando assinei aquele papel. Na quarta-feira, 20 de novembro de 2019, a reunião começou mais tensa que o normal. A Jéssica estava irreconhecível, olheiras roxas profundas, mãos tremendo sem parar, cabelo ralo caindo. Mas ela continuava sorrindo forçado, tentando parecer bem. O pastor Samuel iniciou a oração de poder, todos de pé com olhos fechados e mãos levantadas. A Jéssica estava na frente, balançando intensamente como sempre fazia. De repente ela parou completamente, ficou rígida como estátua. Vi os olhos dela virarem mostrando só o branco. O Marcos gritou o nome dela, mas foi tarde. Ela caiu feito saco de batatas e a cabeça bateu no chão de cerâmica com um som oco horrível que nunca vou esquecer. Começou a convulsionar violentamente, espuma branca saindo da boca. Corri para ela gritando para alguém chamar o SAMU. O Roberto ficou em choque, repetindo não, não, não sem parar. A Camila entrou em pânico total, gritando: eu vou ser a próxima, eu vou ser a próxima. O Marcos pegou o celular, mas o pastor Samuel continuou parado no mesmo lugar, apenas observando. Os olhos dele estavam calmos, frios, como se ele estivesse esperando aquilo acontecer. O SAMU chegou em 12 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos tentaram reanimar por 40 minutos ali mesmo na sala. Massagem cardíaca, choque, tudo. Nada funcionou. A Jéssica foi declarada morta às 21h47. Tinha 25 anos, era saudável, sem histórico de problema cardíaco nenhum. O paramédico perguntou o que ela estava fazendo quando desmaiou. O pastor Samuel respondeu rápido demais, com resposta pronta. Reunião de oração. Estava orando e deve ter sido emoção forte. O paramédico olhou ao redor devagar, viu as velas pretas, o ambiente estranho, as pessoas em estado de choque. Anotou tudo no papel dele e vi que ele desconfiou de algo. A polícia chegou para fazer boletim de ocorrência, coletou informações, liberou o corpo. Todos fomos embora em silêncio pesado. Depois que o corpo foi removido e a polícia saiu, o pastor Samuel reuniu os membros que restaram. A voz dele era gelada, sem emoção nenhuma. A Jéssica nos deixou. Ela cometeu um erro fatal. Fez uma pausa longa, olhando para cada um. Ela duvidou, quis sair, tentou quebrar o compromisso na semana passada. Isso é um aviso para todos vocês. O pacto é irrevogável. Aí ele sorriu, um sorriso que congelou meu sangue nas veias. Mas para os fiéis, as bênçãos continuam. Quarta que vem, reunião normal. Pode ir, Luciana. No carro com o Marcos eu estava em choque completo, muda, processando que tinha acabado de ver uma menina de 25 anos morrer na minha frente. Antes de eu descer, ele segurou meu braço com força. Luciana, o que aconteceu hoje foi triste, mas não foi culpa nossa. A Jéssica tinha problemas cardíacos que ninguém sabia. Eu sabia que era mentira, sabia no fundo da minha alma. Você não vai cometer o erro dela, vai? Não vai tentar sair. Não era pergunta, era ameaça pura. Na quinta-feira, 21 de novembro, às 3h03 da manhã, acordei paralisada. Não conseguia mexer nem os dedos dos pés, nem piscar, nada. Já tinha tido paralisia do sono antes, mas isso era diferente. Tinha alguém sentado nos meus pés, na beirada da cama. Peso real, o colchão afundando, eu via perfeitamente.
Forcei os olhos no escuro e vi uma silhueta, sombra sólida que tinha massa, que estava ali de verdade. A coisa se inclinou para frente devagar e senti bafo no meu rosto, podre como carne em decomposição misturada com enxofre. Meus olhos lacrimejaram com o cheiro. Ouvi nítido, não na minha cabeça, mas no meu ouvido, com voz que parecia vidro sendo arrastado em metal. Você é minha até morrer. Tentei gritar e nada saiu. Tentei rezar mentalmente e as palavras travavam. A coisa riu com riso que não era humano, múltiplas vozes sobrepostas, e aproximou mais ainda. Senti dedos gelados tocando meu rosto. Com esforço sobre-humano, forcei minha garganta e consegui sussurrar: Jesus! A coisa silvou feito cobra e recuou um pouco. Forcei mais, gritei com tudo que tinha: Jesus! A entidade sumiu instantaneamente. A luz acendeu, o Ricardo me sacudindo apavorado. Luciana, Luciana, o que foi? Eu estava encharcada de suor, tremendo sem controle. Virei de lado e vomitei na cama, vômito amarelo amargo. O Ricardo perguntou se eu estava possuída e o que estava acontecendo. Chorei sem parar, dizendo que tinha feito uma coisa terrível, mas não conseguia explicar. De manhã, bem cedo, bati na porta da dona Ivone, desesperada, implorando por ajuda, e ela me levou direto para o pastor Ronaldo, da minha antiga igreja. O pastor Ronaldo tinha 50 anos, homem humilde de olhos gentis, me ouviu contar tudo calado. Quando mencionei o nome Marcos, empresa de importação, pastor Samuel, ele pegou o celular e mexeu uns minutos. Mostrou uma foto de notícia. É esse homem? Gelei completamente, era ele, mas o nome na matéria era André Luiz. Esse homem operou em Goiânia em 2017. Criou seita satânica disfarçada de grupo de oração. Foram 8 vítimas, 2 morreram de ataques cardíacos súbitos. Ele fugiu antes de ser preso. O pastor Ronaldo ficou grave, sério. Minha filha, você não fez um pacto de fé com Deus? Fez uma pausa pesada. Você fez um pacto de sangue com entidades demoníacas. Aquele documento que você assinou com sua assinatura, CPF, aquele sangue disfarçado de vinho, foi contrato espiritual. Você se dedicou sem saber a demônios. Desmoronei no chão da igreja aos prantos, o mundo girando ao meu redor. Ele convocou a equipe de intercessores. A tia Marta, que era irmã do Ricardo, o irmão João, de 60 anos, ex-viciado liberto, a irmã Vera, viúva de 50, o irmão Paulo, diácono, de 35. Luciana, você vai precisar passar por processo de libertação. Vai ser difícil e às vezes violento, mas vamos te libertar em nome de Jesus. O Ricardo estava presente, assustado, mas firme. Faça o que for preciso, eu quero minha esposa de volta. No primeiro dia, sexta, 22 de novembro, comecei jejum só com água. Das 19 às 23 horas, ficamos na igreja orando, lendo o Salmo 91. Eu estava nervosa, mas consciente, era eu mesma ainda. De repente, durante a leitura bíblica, senti um ódio inexplicável do pastor Ronaldo. Olhei para ele com nojo. Sai daqui, velho nojento, você não tem poder nenhum. Eu mesma me assustei porque não era minha voz, não eram meus pensamentos. No segundo dia, sábado, eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. O Ricardo precisou me forçar, me agarrei na porta do carro resistindo com força que eu não sabia que tinha. Durante a oração comecei a rir. Não era meu riso, era sarcástico, grave, sinistro. A irmã Vera disse chorando: não é ela, é a entidade falando. No terceiro dia, domingo 24 de novembro, aconteceu a primeira manifestação violenta. Durante imposição de mãos eu gritei, um grito que não era humano, agudo demais para sair de garganta de pessoa. Uma voz grossa começou a sair de mim. Ela assinou: ela é minha, vocês não têm autoridade aqui. O pastor ordenou firme: em nome de Jesus Cristo, identifique-se. A voz riu com desprezo. Legião, somos muitos. Ela nos convidou quando assinou.
Tentei morder o pastor Ronaldo, o irmão João e o Paulo correram e seguraram meus braços. Eu tinha força absurda, 2 homens adultos mal conseguiam me segurar. A tia Marta chorava, orando em línguas sem parar. Eu cuspia, xingava palavrões que nunca usei na vida. No 4º dia, segunda, a entidade falou mais. Ela estava desesperada. Ela escolheu, não foi engano. O pastor retrucou. Foi feito sob manipulação. O pacto é nulo. Ela não sabia com quem estava fazendo. A voz riu. Não importa. Quis milagre rápido, preferiu caminho fácil. Agora paga o preço. No 5º dia, terça 26 de novembro, acordei vomitando líquido preto espesso como piche, cheiro de enxofre misturado com podre. Queimou o chão de cimento onde caiu, deixando marca escura. Vomitei por 20 minutos seguidos até desmaiar de exaustão. Nesse dia, chegou notícia que o pastor Samuel tinha sido preso. A polícia investigou a morte da Jéssica, foi na casa da Vila União e encontrou 47 contratos assinados, incluindo o meu, R$230 mil em dinheiro, livros de magia negra. O Marcos, ou André Luiz, tinha fugido e estava sendo procurado. No 6º dia, quarta, quando souberam da prisão do pastor Samuel, o rei de raiva com voz que não era minha. Não, o mestre foi preso. Vocês vão pagar por isso. Arranquei a cadeira do chão e joguei. 5 pessoas mal conseguiram me dominar. Cuspi no pastor Ronaldo e a saliva saiu quente, queimou onde caiu. No 7º dia, quinta 28 de novembro de madrugada, às 5 horas, eu estava exausta, amarrada na cadeira para não me machucar. O pastor Ronaldo ordenou com autoridade. Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo que morreu e ressuscitou, eu ordeno, solta essa mulher agora. Arqueei as costas para trás de forma impossível e gritei tão alto que o vidro da janela rachou. De repente, silêncio total. Comecei a chorar com minha voz normal. Pastor, pastor, eu tô livre. Acabou. Todos choraram comigo e a paz de Deus desceu naquela sala de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Nas primeiras semanas de dezembro de 2019, acordei sem aquele peso no peito pela primeira vez em meses. Mas tinha medo profundo de dormir. O trauma estava cravado em mim. O Enzo e a Isabela tinham parado de ter pesadelos, mas ficavam com medo de mim, a Isabela disse, chorando. Mamãe ficava feia. Chorei muito porque percebi que tinha machucado meus próprios filhos com aquela loucura toda. As consequências financeiras vieram rápido. O Ricardo foi demitido do emprego milagroso. Descobrimos que era empresa de fachada ligada ao esquema do pastor Samuel. A restituição de imposto de renda era fraude bancária. A Receita Federal me ligou investigando. Tive que devolver os R$1.200 que já tinha gastado. Voltamos às dívidas piores que antes. Mas eu sentia paz, uma paz verdadeira. Prefiro ter nada e estar livre do que ter tudo e estar acorrentada. A reconstrução do meu casamento foi dolorosa. O Ricardo estava chocado, confuso, com muita raiva de mim. Como você fez isso, Luciana? Como assinou algo sem me contar? Ficamos semanas em silêncio pesado dentro de casa. O pastor Ronaldo fez aconselhamento de casal com a gente. Num sábado à tarde, o Ricardo desabou chorando. Eu te falhei, caí em depressão, virei um peso. Você ficou desesperada por minha causa. Nos abraçamos chorando juntos e ele sussurrou. Quase te perdi, não para a morte, mas para algo muito pior. Mas Deus te trouxe de volta. Soube que o Roberto, aquele homem de 50 anos do grupo, se entregou à polícia, confessou tudo e também buscou libertação. A Camila, a jovem, desapareceu completamente. A família dela procura até hoje. Dos 12 membros do grupo, 3 buscaram ajuda e libertação. 9 desapareceram ou negam o envolvimento. A polícia tenta localizar, mas é difícil. Muita gente tem vergonha de admitir que caiu num esquema desses. Em maio de 2020, 6 meses depois de tudo, fui ao cemitério Parque das Flores, em Campinas.
Ajoelhei em frente ao túmulo que dizia Jéssica Maria Oliveira, -1994-2019. Coloquei flores brancas e falei baixinho. Jéssica, você tentou me avisar, eu vi você destruída e não perguntei perdão. Prometo honrar sua memória, alertando outros para não caírem nessa armadilha. A mãe da Jéssica estava lá de preto. Nos abraçamos e choramos juntas por longos minutos. Ela me contou que a filha tinha comentado sobre entrar num grupo especial, mas ela não deu atenção. Quando percebeu, era tarde demais. Ambas carregávamos culpa e dor que nunca vão embora completamente. No domingo, 17 de maio de 2020, subi no púlpito da igreja com as pernas tremendo. Tinha 200 pessoas na sala. Contei tudo desde o começo. O desespero de 2019. O Marcos, que na verdade era André Luiz, o grupo na Vila União, o pastor Samuel, o documento que assinei, as exigências que foram ficando cada vez mais estranhas, a morte da Jéssica, a entidade na minha cama, os 7 dias de libertação. Eu estava dentro da igreja quando o diabo me pegou. Dentro. Minha voz quebrou. Ele usa gente que parece piedosa, que cita a Bíblia perfeitamente, que ajuda os necessitados. Usa nosso desespero, nossa necessidade contra nós. Cuidado com promessas de milagres fáceis demais, com prosperidade rápida que não vem de trabalho honesto. Deus age sim, mas não através de pactos ocultos, documentos assinados com CPF, exigências estranhas que vão escalando. A sala ficou em silêncio absoluto. Mulheres choravam, homens estavam sérios e impactados. O pastor Ronaldo complementou: irmãos, infiltrados satânicos circulam nas nossas igrejas. Precisamos de discernimento espiritual. Depois do culto, 15 pessoas me procuraram. Estavam em situações parecidas, grupos especiais de oração, promessas de bênçãos mediante compromissos estranhos. Fundei um grupo de apoio chamado Resgatados da Escuridão. Reuniões semanais para ex-membros de seitas e vítimas de manipulação espiritual. Hoje, em 2025, tenho 34 anos. Continuo auxiliar de limpeza no hospital, ganhando 1.600. O Ricardo é motorista de Uber, faz 2.200 por mês. Moramos num apartamento alugado pequeno no parque. Itajaí, vida simples, mas digna, limpa nossa. O Enzo tem 11 anos, a Isabela 9, crescendo saudáveis sem pesadelos. Ainda acordo às vezes às 3h03. O trauma não apaga completamente, mas minha fé é mais forte agora porque é real, não é superstição. Ministro palestras em 27 igrejas de Campinas e região sobre discernimento espiritual. E o Marcos, ou André Luiz, nunca foi pego. Circulam boatos que ele está operando em Mato Grosso do Sul agora com o mesmo esquema, mesma estratégia, procurando pessoas desesperadas para destruir. Eu fiz um pacto sem saber. Estava tão desesperada que não consegui discernir o que estava acontecendo. O diabo usa nossa necessidade contra nós. Essa é a verdade mais dura que aprendi. Ele não vem com chifres e garfo como nos desenhos. Ele vem de camisa social branca, Bíblia na mão, sorriso caloroso no rosto, dinheiro no bolso para te ajudar. Ele frequenta igrejas, cita versículos perfeitamente, ajuda os necessitados de verdade no começo. Tudo para ganhar sua confiança. A prosperidade que o diabo oferece é real. Esse é o perigo. O dinheiro chega, o emprego aparece, as contas são pagas, mas é temporário e o preço é sua alma eterna. Quando você percebe a armadilha, já está preso, amarrado espiritualmente, sem conseguir sair mesmo querendo. Aprendi que Deus nunca, jamais, vai pedir que você assine documentos com CPF e data de nascimento em grupos espirituais. Nunca vai pedir cabelo dos seus filhos. Nunca vai operar através de sigilo e medo.
Tem sinais claros que aprendi a identificar e quero compartilhar para que ninguém passe pelo que passei. Primeiro, desconfie de ajuda financeira muito rápida de desconhecidos, mesmo que frequentem sua igreja. Segundo, grupos de oração que exigem sigilo absoluto não são de Deus, a luz não se esconde. Terceiro, qualquer líder espiritual que pede para você assinar documentos formais com dados pessoais está mentindo, isso não é bíblico. Quarto, exigências que vão escalando e ficando cada vez mais estranhas são armadilha clássica. Começa com vela, depois comida específica, depois objetos pessoais, depois partes do corpo. Quinto, se você sente medo de sair de um grupo, se sente preso, amarrado, isso não é de Deus, porque onde está o Espírito do Senhor aí, há liberdade. Sexto, líderes que usam a morte ou tragédia de outros membros como ameaça velada são servos do mal, não de Deus. Quando comecei a dar palestras, descobri que tem milhares de pessoas presas em esquemas parecidos pelo Brasil inteiro. Conheci uma mulher em Sumaré que assinou contrato igualzinho ao meu. Conheci um homem em Hortolândia que entregou escritura da casa como ponto de contato. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que morreu, tem gente que enlouqueceu. O André Luiz que me enganou é só um de centenas que operam assim, mudando de cidade, mudando de nome, sempre procurando os desesperados. Se você está lendo isso ou ouvindo minha história e se identificou com algo, por favor, procure ajuda imediatamente. Procure um pastor de verdade, conte para alguém de confiança, não tenha vergonha. A vergonha é ferramenta que eles usam para manter você presa no esquema. Eu tive vergonha e quase morri, quase perdi minha alma eterna. Deus me salvou do abismo, mas nem todo mundo tem essa chance. A Jéssica não teve. Hoje sou pobre de novo, mais pobre até do que era antes, porque tenho dívidas para pagar. Mas sou livre, completamente livre, e não trocaria essa liberdade por todo o ouro do mundo. Meus filhos dormem em paz, meu casamento foi restaurado, minha fé é sólida porque agora é real e não supersticiosa. Trabalho honestamente, ganho pouco, luto todo dia, mas tudo que tenho é limpo, vem de Deus, não tem sangue nem trevas envolvidas. O grupo Resgatados da Escuridão já ajudou 43 pessoas a sair de seitas e esquemas parecidos. Algumas passaram por libertação violenta como eu. Outras conseguiram sair antes de chegar nesse ponto. Todas carregam cicatrizes. Todas acordam às vezes no meio da noite com medo, mas todas estão vivas e livres. Esse é o trabalho que faço agora. É minha missão honrar a memória da Jéssica e impedir que outros caiam. Se você está desesperado hoje, se está sem dinheiro, sem emprego, sem saída, eu te entendo porque já estive exatamente aí. Mas não faça o que eu fiz. Não procure atalhos espirituais. Não assine nada. Não entre em grupos secretos. Deus opera na luz, não na sombra. Deus opera no tempo dele, não no nosso desespero. Às vezes, ele deixa a gente passar necessidade para nos ensinar dependência verdadeira, para nos livrar de orgulho, para nos preparar para algo maior. Se você está lendo isso, cuidado. O André Luiz pode estar na sua cidade agora, na sua igreja, com outro nome, mesma estratégia. Pode ser homem ou mulher, jovem ou velho, mas sempre vai usar a mesma fórmula. Identificar seu desespero, oferecer ajuda rápida, ganhar confiança, levar para grupo secreto, fazer você assinar algo, escalar exigências, prender sua alma. Discirna, questione, ore e nunca esqueça. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é armadilha. Deus abençoa sim, mas através de trabalho, perseverança, fé verdadeira, não através de pactos com sua assinatura e CPF. Essa é minha história. Esse é meu alerta. Que Deus use isso para salvar pelo menos uma vida, para impedir pelo menos uma tragédia como a da Jéssica.